Agora, gente, o nosso foco é entender um pouquinho melhor o que é uma moeda forte e o que é uma moeda fraca. Por que investir numa moeda forte ao invés de investir numa moeda fraca? Eu acho que é até meio óbvio, né? Se a gente tiver que... Vamos para uma luta de boxe. Tem um cara que é fortão, outro que é magrinho, pequenininho. Em qual que você vai investir? Você vai apostar no fortão ou no magrinho? Tá dando. Pode até acontecer a possibilidade do pequeno ganhar a luta, mas é uma possibilidade muito menor. É muito menos provável, né? Então, quando a gente quer investir o nosso dinheiro, para pensar em realmente olhando do alto, assim, uma perspectiva, olhando geral. Você quer ter o seu dinheiro em moeda forte? Ou você quer ter o seu dinheiro em moeda fraca? Fica muito fácil entender por que, né, a maioria das pessoas do mundo, quando elas querem preservar o seu dinheiro, preservar o seu poder de compra, elas preferem investir em moeda forte. Vamos dar uma olhada aqui agora também por quê. Por que as moedas fortes são fortes, porque as moedas fracas são fracas. Quem tem a minha idade, aí, um pouco mais de 40 anos, né, lembra muito bem, já viveu a época de hiperinflação no Brasil, coisa de 1% ao dia, né? Isso hoje, quem nasceu aí de 1990, 2000 para cá, não sabe nem o que é. A gente ia no supermercado pela manhã, comprar um litro de leite, à tarde já era outro valor. As pessoas iam lá com a maquininha e iam marcando outros preços novos. Durante o dia o preço aumentava, olha que loucura, no dia seguinte também, enfim. Se o seu dinheiro parasse, se ele ficasse fora do banco 1, 2, 3, 5 dias, ele era completamente corroído pela inflação, então seu dinheiro tinha que ficar só no banco. Então, gente, isso é só uma prévia para vocês entenderem da onde vem a história do real, né, do real brasileiro. Em 94, eu estava um pouquinho antes de me formar no segundo grau, foi introduzido o real como moeda do Brasil. E naquela época, R$1, quando o real foi introduzido, ele teve a equivalência de $1. Ele equivalia a $1. De repente, os brasileiros se tornaram pessoas riquíssimas, né? Elas tinham dinheiro para viajar para os Estados Unidos, para viajar no mundo e gastar dinheiro fora, porque o seu poder de compra foi artificialmente inflado pelo governo. Mas o capitalismo, gente, a máquina da economia, ela é muito inteligente e ela leva as coisas para o equilíbrio de novo. Com essa inflação do poder de compra, poder de aquisição do aquisitivo dos brasileiros, as pessoas começaram a viajar para o exterior, gastar dinheiro fora. Outra coisa que influenciou muito o Brasil é que, poxa, como o câmbio ficou muito valorizado, as empresas brasileiras não eram mais competitivas a exportar. Então as exportações caíram muito, mas ao mesmo tempo ficou barato importar. Então começou a se comprar coisas do exterior, né? E o que isso acontece? Fluxo de divisas. Os dólares começaram a sair do Brasil. E aí, gente, é a lei de oferta e demanda. O dólar está indo embora, tem menos dólar. Tem menos dólar, ele vale mais. Olha que coisa interessante, né? Então, querendo ou não querendo, quando o câmbio não é fixo, né, o câmbio é flutuante, a economia ela vai falar disso. E esse dinheiro ele vale X, não é Y, ele vale X porque é isso que a gente está vendo, né? Uma maneira de vocês... Claro que existem várias variáveis que influenciam, né, nessa volatilidade, nessa mudança de preço do câmbio do real em relação ao dólar americano. Mas eu vou apresentar para vocês, dá uma olhada aqui, vou apresentar para vocês uma das coisas que mais influencia a direção para onde o câmbio vai no longo prazo. Dá uma olhadinha aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui no gráfico. Então vocês vão ver, né? Fica bem fácil de ver. Aqui eu fiz um levantamento aí de 13 anos, né? De 2008 até 2021. Né? Vocês estão vendo ali a listrinha que está em cima ali, ó, em verde, a inflação brasileira. Embaixo aquela listrinha ali, a listrinha vermelha, a inflação americana. Vocês estão vendo nesse período todo, a inflação americana nunca teve acima da inflação brasileira. E ela foi mais ou menos nos patamares históricos de inflação americana nos últimos 100 anos, que é 3% ao ano.
A inflação brasileira, desde a criação do Plano Real, ela tem uma média, né, eu não estou nem contando esse ano agora, né, que está acontecendo, a inflação está muito alta, mas a média de inflação brasileira, desde a criação do Real, é de 7% ao ano. Então, se você tem essa diferença de inflação, gente, quando a gente olha, um ano, 3% aqui, 4% ali, a diferença é muito pequena. Mas quando a gente olha essa diferença ao longo dos anos, né, se um ano é 7%, no outro ano é 7% de novo, em cima de 7%, e aí a gente vai durante 10, 15, 20 anos, a gente começa a ver o efeito negativo dos juros compostos, né? Juros sobre juros, inflação sobre inflação, sobre inflação, sobre inflação. Então, uma inflação de 3%, ela cresce muito menos do que uma inflação de 7% ao ano. Então, vamos mudar o gráfico aqui, muda o gráfico. Essa foi a inflação anual. Agora, vamos olhar a inflação acumulada. Olha que grande diferença. Nos Estados Unidos, nesses períodos de 13 anos, a inflação total, né, foi de cerca de menos de 40%, 37%, enquanto que a inflação brasileira foi mais do que 120%. Então, algo que custava 100 em 2008, no Brasil, em 2021, está custando por volta de 220. O que custava 100 dólares nos Estados Unidos está custando 137 dólares. E isso reflete diretamente na desvalorização do câmbio. Você olha aí, a desvalorização do câmbio também, do real em relação ao dólar, foi mais ou menos essa, né? Foi cortado pela metade o valor do real. A inflação, gente, sem sombra de dúvida, um dos fatores preponderantes que ditam a direção do câmbio no futuro. Você acha que a inflação brasileira vai ser menor que a inflação americana nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos, nos próximos 20 anos? Eu não sei, ninguém sabe, mas eu acho que tem uma grande probabilidade ainda da inflação americana continuar sendo menor do que a inflação brasileira. Dito isso, prefiro que meu dinheiro esteja protegido em dólar do que exposto à desvalorização do real. Entendeu por quê é importante investir em moeda forte? Vamos num outro exemplo aqui agora, tá? Que é importantíssimo também. Vou deixar bem claro para vocês por que é mais seguro investir em moeda forte do que em moeda fraca, né? Investir no exterior do que investir no Brasil. Vou dar 2 exemplos rápidos, né? Eu vivi isso, né? Plano Collor, 1991. O presidente brasileiro tomou posse, né? Em questão de semanas, aprovou uma lei inconstitucional com a aprovação do Congresso e confiscou o dinheiro dos brasileiros. Isso mesmo. Foi contra o direito constitucional de propriedade, foi lá e confiscou o dinheiro das pessoas. É o jeito de combater a inflação, você não vai poder gastar o seu dinheiro. Quem sabe depois eu te devolvo, corrigido. Claro que não vai ser corrigido, né? É uma correção muito pequenininha, mas depois eu te devolvo. Olha que loucura, gente. Isso não acontece em países desenvolvidos, países onde a estabilidade legal ela rege o país, né? Infelizmente, o Brasil, a gente não pode confiar nisso. Não pode confiar nisso. Passei por isso aí. Outra coisa que eu passei também, que eu sempre conto para as pessoas, eu estava investido lá quando a Dilma tomou posse, 2010, 2011, minha carteira de ações no Brasil, ela é preponderantemente empresas pagadoras de dividendos e tinha uma exposição muito grande a geradoras e transmissoras de energia. E o presidente da República assumiu e quebrou contratos, contratos de longo prazo, né? Essas empresas têm que investir muito dinheiro, então para poder construir uma hidrelétrica, uma rede de transmissão, é muito capital que tem que ser investido ali. Então, geralmente, essas empresas fecham contratos de longo prazo com o governo para poder recuperar aquele capital investido ao longo dos anos e até décadas, né? Com uma canetada da presidente, esses contratos de longo prazo foram quebrados. E o preço da energia falou agora, o máximo que vocês vão poder cobrar pela energia é X, e não mais do que estava previsto em contrato. O que aconteceu com essas empresas? Claro, não precisa nem falar, né? Minha carteira, que estava exposta às empresas, afundou.
além do valor das empresas ter afundado, né, porque acabou com o fluxo de caixa das empresas, elas pararam de pagar o dividendo, que era a parte mais interessante de investir nesse setor, né, de geração e transmissão de energia no Brasil. Olha que loucura, gente, mais uma vez. Instabilidade jurídica. De novo, onde contratos são quebrados. Contratos em países de economia sólida, gente, são das coisas mais importantes a serem respeitadas. Então, é outra coisa. Quando você investe no exterior, a possibilidade de acontecer isso contigo em moeda forte é um infinitésimo do que isso pode acontecer contigo no Brasil. E aí, gostou do conteúdo? Então compartilha, deixa o seu like e o mais importante, siga o nosso canal para não perder nenhuma aula desse módulo. Nas próximas semanas, toda segunda e quarta-feira, tem conteúdo novo por aqui. Te vejo em breve.